Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Assistidos e trabalhadores, encarnados e desencarnados. Vamos aos recadinhos da casa. Se possível, colocar o celular no silencioso ou desligar. Ficar em prece, em pensamento elevado, porque na realidade o tratamento já começou, desde que a hora que a gente entrou aqui, não é? E a espiritualidade que aqui trabalha na higienização e harmonização desse ambiente também precisa do nosso silêncio, da nossa concentração e das nossas energias, né? A gente aproveita para reforçar que a gente tem o atendimento fraterno. Quem tiver precisando conversar, bater um papo, né? Pedir algum tipo de tratamento espiritual ou físico para passar pelo atendimento fraterno, né? Acho que é isso, irmãos. A psicografia de hoje fala sobre perdoar. Na vida não podemos desperdiçar momentos preciosos e decisivos que mudam o rumo de nossas consciências. Não é fácil olvidar o que de triste nos atinge em nosso prejuízo. Não é fácil olvidar as ofensas e não desejar revide. Mas não podemos, em hipótese alguma, agirmos igual ou pior que o nosso ofensor. Como poderemos censurá-lo se formos capazes do mesmo erro? Temos que ser melhores, e sendo melhores, agir como tal, com a benevolência dos simples e humildes, que perdoam por amor a Cristo. Não há outro caminho. Não existe outra solução. O remédio é o mesmo para todos que sofrem: o perdão. Não é mais valioso para Deus não é nada mais valioso para Deus que perdoar o próximo. Estaremos altivos para congregar como cristãos no banquete do Evangelho, tal como ele nos convida sempre ao rezarmos o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa mensagem foi recebida esse ano, dia 11/7, pela nossa irmã Elaine. Amém, né? Vamos exercitar o perdão. Na realidade faz mais bem para a gente do que para o próximo. Às vezes a gente segura essas coisas com a gente, é como se fosse uma bola de ferro presa no pé. E a gente é que não caminha. Pode apagar, irmão. Vamos fazer nossa oração agora. Agradecendo a Deus e a Jesus e aos Espíritos benfeitores que estão aqui ajudando, colaborando, contribuindo, amparando e dando suporte para o trabalho da tarde e da noite de hoje. Abençoa, Pai, a cada um conforme a necessidade e o merecimento. Pai, abençoa o nosso coração. Dai-nos o bálsamo no coração, a luz em nossos pensamentos e no nosso caminhar. Abençoa a nossa vida, o nosso pensar, nossas ações e o nosso falar. Abençoa a nossa alma e multiplica o nosso amor por nós e pelo próximo. Abençoa cada um que aqui está e todos aqueles que não puderam vir também. Abençoa essa reunião, abençoa a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Abençoa o nosso irmão Marcos que fala a palestra, que o Senhor possa usar a boca dele para falar as palavras que saem do seu coração, do seu amor e da sua luz. Com uma oração de Pai Nosso, a gente dá por iniciada essa parte dos trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Marcos, por favor. Bom,
Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa, quem nos assiste também. Bom, boa noite ou boa tarde, né? Essa tarde tão, vamos dizer assim, calorosa, né? Muita gente reclamando já do calor, né? Esquecendo que há 2 meses atrás a gente estava reclamando daquele friozão, né? E daqui a pouco vem o frio de novo, a gente esquece que estava reclamando do calor. E é assim que nós somos, né? A gente esquece. Não que a gente esquece, a gente só vive o agora, o momento, esse momento me incomoda, né? Então eu queria começar hoje falando de uma coisa que a gente até já comentou aqui, já foi comentado, quando o Leandro leu para nós a psicografia da noite, que é sobre perdoar. E isso nos leva também a amar os nossos inimigos. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 12, exatamente esse assunto: amai os vossos inimigos. Então, diz o seguinte, lá no Evangelho de Mateus, está dizendo assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Aí, depois segue: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está no céu, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e ver chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazei também assim os gentios? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo lá 43. E um pouco mais à frente, na descrição, na explicação dos Espíritos sobre esse assunto, diz o seguinte: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos no sentido da palavra amor, aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, se não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal, não se pode ter para com ele as efusões de amizade. E assim vai. Essa lição é muito interessante, né? Depois, quem quiser concluir, eu acho que vale a pena ler essa lição aqui mais tarde. Mas para a gente não se estender muito na leitura, né? Então, eu queria pegar alguns pontos do que foi lido aqui. Por exemplo, amarás teu próximo e aborrecerás teu irmão. Mas Jesus foi lá e falou: não, fazei bem aos que vos odeiam, né? Seja bonzinho, né? Ama o seu próximo, ama aquele que te odeia, ama aquele que te faz mal. Mas aí, né, a gente ainda se prende: amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Não é assim que a gente faz, né? A gente geralmente, o próximo, né? Se alguém quer ver
demonstração de amar ao próximo, né? Fica aqui na porta da nossa casa ali, né? A hora que todo mundo chega, né? Não é gostoso? Quando a gente chega, se abraça, se beija, né? Todo mundo se sente bem na companhia dos nossos, né? Daqueles que a gente ama, né? Aí às vezes entra um daqueles que a gente não gosta, né? O nosso inimigo, a gente vai lá, oi, tudo bem e tal, né? Mas a gente ainda tenta aborrecer o nosso inimigo. Se não amardes se não amardes, senão os que vos amam, se saudares somente os vossos irmãos, que fazem isso nisso de especial? Gostoso. Ninguém está falando que não pode, que é proibido, né? A gente amar aquele que nos ama, a gente está aqui, né? Junto dos nossos amigos, a gente se abraçar, se beijar, estar bem, né? Então, isso, tranquilo, né? Mas, e o nosso inimigo? A gente deve abraçar, beijar, vamos chamar para comer uma pizza hoje lá em casa, né? Também não, né? Porque como foi lido aqui, você é minha inimiga. Não tem pizza para você hoje. Como foi lido aqui, né? Se diz o seguinte: não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. A gente não vai confiar naquela pessoa que a gente sabe que não nos quer mal. A gente não vai chamar ele para comer a pizza lá em casa, né? Sabendo que ele vai chegar lá em casa, vai, né, fazer alguma coisa errada, ou simplesmente, né, não vamos nos sentir bem, né? Existe uma certa lei de repulsão, né, por aquelas pessoas que são antagonistas, né? Mas isso tudo porque nós somos imperfeitos, essa é a verdade. Nós estamos encarnados aqui para a gente aprender. Então é importante que a gente aprenda, que a gente compreenda que isso também faz parte da nossa vida. Ou seja, eu não preciso amar ao ponto de levar para minha casa, mas eu tenho que respeitar, tenho que levar em consideração, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Quem são os nossos inimigos, afinal de contas? Nós os temos? Será que nós temos inimigos? Muitas vezes a gente acha que inimigo é aquele que quer nos matar, né? Se não for aquele que nos quer matar, não é nosso inimigo, é um irmãozinho aí que eu não gosto dele, né? Eu não gosto, só não gosto. Ah, mas ele pediu perdão. Tudo bem, eu perdoei, mas eu não quero mais ver a cara dele. Será que esse também é nosso inimigo? Né? Por exemplo, lá no nosso trabalho, né? Trabalho é um campo excelente para a gente praticar o espiritismo, tá? Porque geralmente ali tem de tudo, né? Tem o bonzinho, tem o seu amigo, aquele amigo de fé, tem aquele que quer puxar seu tapete, né? Tem de tudo. E lá, quando a gente está lá no nosso trabalho, nós temos aqueles que não se dão com a gente não se bica. Ah, eu quero fazer um trabalho X e ele quer fazer o Y, porque eu estou fazendo X. Então o que eu vou fazer? Vou lá e vou falar para ele que esse que tem que ser feito, não aquele. Mas ele vai falar para você, não, é esse que tem que ser feito, não aquele. Além de outras coisas, é lógico. Estou falando assim num nível mais, né, para a gente ouvir e não se chocar muito, né? Porque existem coisas, né? Quem trabalha aí nesse mundo corporativo sabe muito bem como é que a coisa funciona, né? Família antes até do que o trabalho, é o ponto principal onde nós temos aqueles inimigos,
né? Por que inimigos, né? Porque eles nos querem mal, porque eu não gosto deles, porque eles só fazem coisas que eu não gosto. Mas peraí, e você faz o que por eles? Eu sou bonzinho. Eu chego lá e falo, você tem que fazer assim. Se você não fizer assim, não está certo. Não é assim que a gente faz? Né, Aline? Não sei por que você está rindo, mas enfim. eu só estou falando hipoteticamente, tá, gente? Eu tenho certeza que ninguém aqui tem problema com família, né? E aí o que acontece? É muito interessante. Eu queria colocar um caso aqui, que a gente passou aí, um tempinho atrás, eu estive analisando aí. Por exemplo, a esposa desencarnou. Ficou o marido e os filhos. Muito bem. O marido, por sua vez, né, depois de um certo tempo, tal, vai querer arrumar uma outra esposa. Ele tem direito disso? Tem. No meu ponto de vista, tem. Assim como, ao contrário, eu estou colocando o marido e a esposa, mas a esposa também tem direito. Mas aí vem o filho e fala assim, olha, você não vai colocar ninguém no lugar da minha mãe. Você não vai colocar ninguém no lugar do meu pai. Eu não quero isso. Não é assim que acontece? Muitas vezes. Alguém já viu esse filme? Não, aqui dentro da Casa Espírita não existe isso. Mas alguém já viu esse filme lá no... né? O primo do meu vizinho, geralmente, né? E aí começa os conflitos. Muito bem, mas o homem ou a mulher vai lá e arruma um outro companheiro, porque é uma necessidade, está sozinho, precisa de alguém para conversar, né? Dormir de conchinha de vez em quando, né? Então ele vai e arruma outra pessoa. Quando ele arruma essa outra pessoa, os filhos já nem olham para a cara daquela pessoa. Não, eu não quero você aqui. Você não faz parte da minha família. E por muitas das vezes, o pai também não presta mais. E aí o que acontece? Aquelas pessoas se tornam o quê? Inimigos. Mas não é um inimigo assim. Não, mas se tiver o aniversário do meu neto, eu vou lá, tal, aí... mas você fica aqui, você fica ali, né? Aí como aconteceu num caso que eu estava conversando, né? A esposa nova, né? Aconteceu um caso aí que o marido desencarnou, a esposa nova não pôde nem ir no enterro do próprio marido, porque a família não aceitava ela. Tá certo isso? Gente, amar aos nossos inimigos existe de várias formas. A primeira delas, né, é a gente fazer o que disse a psicografia da noite. Está aqui, ó. Perdoar. Aí existe, vamos dizer assim, não vamos falar briga, né? Briga é uma coisa, né? Aquela briga de família, aquela briga... Não, existe um conflito. E neste conflito, né, existem sempre 3 versões, né, Carlão? A minha, a dele e a verdadeira. Não é assim? Porque eu acho que foi assim. Ele acha que foi assim. E a verdadeira a gente nunca vai saber, né? Como diz, só Deus sabe.
Então, pessoal, o que nós podemos fazer para sermos espíritas? Colocarmos o nosso espiritismo em prática. Eu sempre falo, a gente tem que pôr em prática aquilo que a gente aprende, porque senão eu não sou espírita. Eu sou um papagaio, né? Estou escutando aqui, falando ali, mas em prática mesmo, nada, né? Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é ter empatia. O que é ter empatia? Se colocar no lugar do outro. Sempre. Sempre. Então, mas não é se colocar no lugar do outro dizendo assim, se eu fosse ele, eu faria assim, né? Do meu jeito, né? Não adiantou nada, isso não é empatia. Isso é dizer, eu queria que ele fizesse desse jeito. Se eu fosse ele, nas circunstâncias que ele está, com o pensamento que ele tem, com a vida que ele leva, com a educação que ele teve, aí já começa por aí. Aí o que vai acontecer? Primeiro, como é meu inimigo, eu não tenho muita intimidade com ele, então eu não sei como é que foi isso. Como é que é a vida dele? Qual foi a educação que ele teve? Se ele teve algum trauma de infância, então eu já não posso mais me colocar no lugar dele com tudo isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ser empático, eu vou me colocar no lugar dele, na pior das hipóteses. Olha, ele é uma pessoa que precisa de ajuda, então por que ele está querendo isso? Por que ele está pensando assim? Por que ele está falando assado? Né? Então, só voltando ao nosso caso lá, o filho, ou a filha, ou o irmão, né, ou a pessoa que não quer o casamento, tem que pensar, tem que ser empático. Poxa vida, meu pai ou minha mãe estão como? Né? Só, sem um companheiro, mora sozinho muitas vezes, não tem com quem conversar. Poxa, uma pessoa para conversar seria uma boa, né? Não seria legal ter uma pessoa para conversar, ter uma companheira ou um companheiro? Faz parte, não faz? Mas o meu egoísmo não deixa. O meu egoísmo não deixa. Não, meu pai não vai colocar ninguém no lugar da minha mãe. É isso que as pessoas pensam. Isso não é egoísmo? É eu querer, não é ele. Eu não estou pensando nele, estou pensando em mim. Então, alguns exercícios que a gente pode fazer. Houve um conflito, seja lá qual for, no trabalho, na casa, na família. Se coloque, seja empático e se coloque no lugar da pessoa, mas sem julgamentos, sem julgamento nenhum. Se coloca no lugar da pessoa dizendo assim, como se essa pessoa tivesse 100% de razão e eu não. E comece a analisar aquela pessoa, aquele momento, aquele conflito. Por que isso está acontecendo? Segundo lugar, me coloco como se eu tivesse 100% de razão. Para começar, isso já não vai ser um exercício fácil, porque ninguém tem 100% de razão em conflito nenhum, né? Senão não existiria conflito, né? Então, o que acontece? Uma coisa importante. Primeiro, reconhecer o conflito. Qual é o conflito? Vamos pensar friamente. Por que eu tenho problema com aquela pessoa? Por que aquela pessoa não conversa comigo? Ou por que eu não converso com aquela pessoa? O porquê é esse. Ponto. Tchum. Segundo, olha, é assim, assim, assim. Eu
você com 100% de razão seria assim, assim, assim. Eu com 100% de razão seria assim, assim. Eu já descobri um monte de coisa para a gente diminuir essa inimizade. Aí, nós temos esse é um caso. Um outro caso que a gente pode fazer também, e que isso deve ser imediato, independente de termos inimigos, estarmos dentro ou fora de um conflito, é gentileza como hábito mental. Ter na nossa mente, sermos gentis. Em que ponto, né? Nunca conversar com ninguém com agressividade. Respeitar as pessoas pelo seu próprio tom de voz, né? Aquele negócio de ficar querendo falar mais alto, né? Ganha quem fala mais alto. Não existe, né? Muita gente também faz assim, né? Não fala alto, não responde, mas faz aquelas caras, né? Também não. Então, seja você mesmo, mas seja gentil. Né, Mônica? A gente vai descobrindo algumas coisas aqui sem querer. Obrigado. Por quê? Porque existe na vida uma coisa que é chamada de efeito bumerangue. O que é um bumerangue? É aquela ferramenta ou aquela arma, né, que você joga e sempre volta para você, né? E o efeito bumerangue, quando a gente está falando em gentileza, então, se eu jogar agressividade, o que vai voltar para mim? Preciso nem falar, né? Tom de voz. Então, se eu sou grosseiro, eu vou receber grosseria. Não tem como. A não ser que a gente esteja falando com Madre Teresa, Chico Xavier, né? Aí eu posso ser grosseiro quanto for, né? Que eles vão compreender, né? Compreender a minha pequenez. Se nós mandamos gentileza, a gente pode até receber grosseria, mas não penetra. Não penetra. Porque o nosso hábito mental de gentileza se modificou. Então, quando a gente está nesse círculo, né, vicioso de eu ataco, ele me ataca, eu ataco, ele me ataca, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas uma das principais que nós colocamos aqui é o seguinte: sempre oração. E aí eu vou falar por mim, né? Cada um faz a sua oração do jeito que achar melhor. Mas tem uma receitinha que eu achei muito legal, né? Que a gente pode usar. E eu vou dar o passo a passo dessa receita, né? Que vou me colocar em estado de oração. Vou me conectar com meus amigos espirituais, me conectar com Jesus e vou pedir para Jesus: Jesus, me ajude para que eu esteja bem, para que eu seja feliz, para que eu supere meus sofrimentos. Me abençoe. Posso fazer isso mais do que uma vez, para fixar. Jesus, que eu esteja bem, que eu seja feliz, que eu supere meus sofrimentos.
e me abençoe. Esse é o primeiro passo. Passo 2. Vou pensar numa pessoa amada, né? No caso aqui não pode ser a sogra, tá? Desculpa, Leandro. Vou pegar uma pessoa que eu amo muito. Por exemplo, né? Um filho, uma esposa, um marido, né? Um neto, né? As pessoas que a gente ama muito, né? E aí eu vou fazer o quê? Mentalizo essa pessoa também. Que essa pessoa, penso nessa pessoa e transmito. Que você esteja bem. Que você seja feliz. Que você supere os seus sofrimentos. Que Jesus te abençoe. Mais de uma vez também, se for o caso. 10 vezes se for o caso, não tem problema. Vocês estão sentindo o amor que está saindo de vocês? Quando vocês fazem uma oração dessa? Não vai sair um amor gostoso? Passo 3. Mentalizar uma pessoa neutra, né? Aquela pessoa que obrigado, sem sal, sem açúcar, né? Não é aquela pessoa que eu amo, mas não é uma pessoa que eu tenho raiva, é uma pessoa sem sal, sem açúcar. Aí eu vou fazer o quê? Que você esteja bem, que você seja feliz, que você supere seus sofrimentos, que Jesus te abençoe. De preferência mais de uma vez também. Passo 4. Mentalizar aquela pessoa, aquela que te deixa incomodado, vamos dizer assim. Aquela pessoa que te causa problema. Aquela pessoa que a gente chama de inimigo. Que você esteja bem. Que você seja feliz. Que você supere o seu sofrimento. E que Jesus te abençoe. Pessoal, façam esse teste. Durante alguns dias, e não vão ser muitos longos dias, vocês vão ver como modifica tudo. Modifica tudo. Aquela pessoa já não é mais sua inimiga, aquela pessoa até te tolera, e você também tolera aquela pessoa. Você consegue conversar com aquela pessoa, porque você teve empatia, porque você compreendeu as nossas lições, você perdoou, ou pediu perdão, porque afinal de contas eu analisei o meu problema 100% do lado dele e 100% do meu lado, e eu vi que eu estou errado, porque isso também faz parte da nossa gentileza mental, a humildade. E aí nós colocamos então tudo nas mãos de Jesus, que Jesus possa fazer com que vocês estejam bem, fazer com que vocês sejam felizes, fazer com que vocês superem os seus sofrimentos, e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Então, agradecendo esse momento, essas palavras, nos colocamos à disposição da espiritualidade, rogando o teu amor, o teu cuidado, o teu carinho para nossas vidas e para a vida das pessoas que amamos. Que as palavras de hoje façam a diferença na nossa vida e que efetivamente a cada dia a gente procure colocá-las
cada vez mais em prática, porque disso depende a nossa felicidade, a nossa cura, a nossa evolução e o nosso crescimento, como quis e como quer o nosso Mestre Jesus. Agradecemos a oportunidade e pedimos que os bons espíritos nos levem em paz para casa e que a gente possa levar essa paz, esse amor, essa alegria por onde a gente passar. Que os espíritos continuem abençoando os trabalhos, os passos que se seguirão. E obrigado, Pai, mais uma vez. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer e fazer uma reverência especial à nossa Mãe Maria, que nos cubra nesse momento com o seu manto e abençoe grandemente a vida de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, e graças a Deus.